Acabamos de receber novos alertas do Comando da Frente Interna de Israel de que o Irã lançou um novo ataque com mísseis balísticos contra o centro de Israel. Podemos ver praticamente toda a área da praia em Tel Aviv sendo evacuada rapidamente, centenas de pessoas correndo para os abrigos. Esperamos a qualquer momento que as sirenes de ataque aéreo soem por toda a cidade, já que o Irã lança mais um ataque. Lembre-se, na noite passada, eles lançaram cerca de 30 mísseis balísticos em direção a esta cidade e outras, mas muitos deles foram interceptados por sistemas avançados de defesa aérea. A preocupação aqui é que eles continuem com esses pequenos ataques em uma tentativa de prolongar o conflito. Mas sabemos, de acordo com as Forças de Defesa de Israel, IDF, que eles conseguiram eliminar muitas das posições de lançamento e isso reduziu a capacidade do Irã de atacar Israel, mas certamente não eliminou a ameaça e essa é a preocupação da população aqui. Embora o Comando da Frente Interna tenha emitido novas diretrizes para os civis, dizendo que as pessoas podem voltar ao trabalho, as escolas continuam fechadas em todo o país porque há um entendimento de que isso pode se prolongar por vários dias, já que os iranianos continuam a lançar esses ataques. Eles são certamente menores e as forças de defesa de Israel nos disseram hoje que, no total, mais de 400 mísseis balísticos foram disparados contra Israel desde a manhã de sexta-feira, quando os israelenses lançaram esta operação para atacar as instalações nucleares do Irã e altos oficiais da Guarda Revolucionária. E uma fonte com quem falei mais cedo por telefone hoje disse que eles continuarão, nas palavras dela, a caçar a liderança militar do Irã, responsável por lançar esses ataques de mísseis contra o país. Mas, novamente, a informação mais recente que temos agora é que, a qualquer momento, esperamos que as sirenes soem em toda a região central de Israel devido à chegada de mísseis balísticos iranianos. Pessoal? Trey, enquanto assistimos você aí no local, em tempo real, sofrendo sob esses ataques, minha pergunta é, você mencionou que eles ficaram menores. Fale conosco sobre as durações e fale conosco sobre o elemento de visceralidade conforme você os vivencia. Eles parecem menores ou a sensação é igualmente assustadora a cada vez? Trey? Cada vez podemos ver os avançados sistemas de defesa aérea de Israel funcionando para abater os projéteis que chegam, mas muitas vezes os mísseis conseguem passar pelos sistemas de defesa aérea, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Eles são posicionados em diferentes áreas para tentar proteger grandes centros populacionais como Tel Aviv, e quando tentam interceptar os mísseis, muitas vezes os iranianos utilizam drones ao mesmo tempo, de modo que os ataques venham de diferentes direções, numa tentativa de sobrecarregar os sistemas de defesa antimísseis. Quando isso acontece e eles realmente conseguem passar e atingir esses centros populacionais, pode ser extremamente perigoso para a população. Estivemos no local após os ataques, um deles no coração de Tel Aviv, há apenas 48 horas. E chegamos à cena menos de uma hora depois da explosão, enquanto ainda estavam retirando pessoas dos escombros e destroços. Conversei com uma mulher que conheço em Tel Aviv e ela descreveu sua experiência de ficar presa dentro de um abrigo antiaéreo quando a parte da frente do prédio dela desabou. E os socorristas conseguiram chegar até essas pessoas que estavam seguras porque estavam em um abrigo antiaéreo, mas outras com quem conversamos no local após aquela explosão no meio da noite estavam feridas, e algumas ainda em estado de choque, com os ouvidos zumbindo. Em outro local, ao sul daqui onde estivemos, havia equipes de resgate cavando entre os destroços e escombros, e a cena, acredito, retratava de forma representativa como tem sido essa situação para a população. Em um dos locais, um prédio residencial foi atingido por um míssil balístico iraniano e quando chegamos vimos um homem ferido, mas ele estava vestindo um avental de hospital e aguardava seu pai. Neste exato momento, estamos recebendo fogo inimigo enquanto falamos. Você pode ouvir as sirenes de ataque aéreo soando por todo o centro de Israel. Meu cinegrafista vai mover a câmera um pouco para que vocês possam ver qualquer disparo de míssil chegando e as tentativas de interceptar esses mísseis. Fiquem conosco aqui e vamos atualizá-los sobre a situação aqui em Tel Aviv. Mas, novamente, os iranianos estão atualmente lançando uma barragem de mísseis balísticos contra a segunda maior cidade de Israel, Tel Aviv. Neste momento, há milhões de pessoas em abrigos antiaéreos tentando sair da linha de fogo. Pessoal! Trey, fique seguro, antes de tudo. Vamos tirar um momento agora para ouvir essas sirenes.
Então, pessoal, o que vocês estão ouvindo agora são sirenes soando por toda Tel Aviv. Esses são os últimos alertas que o povo israelense receberá diante desse fogo iminente. Até agora, não vimos nenhum dos sistemas de defesa aérea ativo ao redor desta cidade. Só precisamos esperar um momento. Muitas vezes eles interceptam o ataque enquanto ele se aproxima de Tel Aviv. Outras vezes, e agora, neste exato momento, você pode ver algumas dessas interceptações acontecendo acima de nós. Meu cinegrafista vai virar a câmera para cima agora e vocês vão ver aqueles rastros brancos no céu. Isso é uma interceptação bem-sucedida. Está um pouco difícil de ver por causa do fogo e da luz do sol neste momento, mas vamos sair do tripé aqui e vamos andar. Só nos dê um momento. Podemos esperar? Sim. E Trey, enquanto assistimos aqui... E toda vez que esses eventos acontecem, toda vez que isso acontece, temos nossa equipe de segurança e estamos tentando entender o quão intenso está o fogo. Podemos informar que houve uma interceptação sobre Tel Aviv. Provavelmente foi o sistema avançado de defesa antimísseis Arrow 2 ou 3 de Israel que derrubou o míssil. E a maneira como podemos perceber que e ali você ouve a explosão bem ali... Isso é resultado de uma interceptação bem-sucedida. Neste momento, como os iranianos não têm a ampla variedade que tinham no início do conflito, está um pouco mais fácil para os israelenses derrubarem esse fogo inimigo. Mas ainda assim é algo com o qual a população precisa ficar atenta. Entendemos, por reportagens anteriores, que 40% dos mísseis, incluindo os mísseis superfície-superfície do Irã, foram destruídos. Trey, temos números atualizados sobre isso? Sim. As informações mais recentes que temos das Forças de Defesa de Israel são de que 40% das posições de lançamento foram neutralizadas pelos israelenses nesses ataques. Ontem mesmo, eles atacaram uma bateria de mísseis próxima à instalação nuclear de Isfahan. E o motivo de os iranianos terem mísseis ali é porque essa era uma área amplamente protegida, pelo menos os iranianos achavam que era protegida. Mas ontem conversei com um piloto de caça israelense e ele disse: olha, agora temos controle sobre grande parte do espaço aéreo do Irã, incluindo a capital iraniana, Teherã. E isso dá a Israel a capacidade de colocar drones no ar e também usar caças para que possam ver quando essas unidades móveis de lançamento aparecem e possam atacá-las em tempo real. E isso reduziu significativamente a quantidade de ataques direcionados às cidades israelenses. E como eu disse, eles ainda precisam seguir os alertas que chegam, porque este não é um sistema de defesa aérea perfeito e o Irã claramente não está apenas com uma capacidade reduzida de lançar esses ataques, mas também está tentando preservar os mísseis que ainda restam. Fontes israelenses disseram à Fox News que no início deste conflito, que começou há quase 6 dias, o Irã tinha cerca de 2.000 mísseis. Eles dispararam 400 deles contra Israel. E os israelenses destruíram vários outros mísseis pertencentes ao regime. Pessoal? Trey, a última pergunta é sobre o cumprimento das orientações aliado à visibilidade durante o dia. Então, do seu ponto de vista, há 100% de cumprimento por parte dos israelenses quando ouvem as sirenes ou algumas pessoas realmente ficam fora de seus abrigos e a luz do dia tem algum impacto? Porque certamente, como espectadores, ao assistirmos à tela com você em tempo real, é difícil ver aqueles mísseis interceptados, diferente do que acontece à noite. Fale para nós sobre como é a experiência aí durante o dia. Exatamente. Eu vou pedir para o meu cinegrafista rapidamente mostrar a praia, porque você vai ver uma área que normalmente está cheia de pessoas e agora só tem 1 ou 2 pessoas lá fora. Mas toda esta área foi esvaziada. Pouco antes de entrarmos no ar aqui e mais cedo no programa, quando estávamos conversando, vimos centenas de pessoas aqui fora sentadas na praia. Elas estavam esperando o pôr do sol começar. O que temos visto normalmente, porque esses ataques acontecem principalmente à noite, é que Israel tenta manter algum senso de normalidade durante o dia. Então há muito mais pessoas na rua durante o dia. À noite, Tel Aviv e outros grandes centros populacionais parecem cidades fantasmas. As pessoas estão ficando em casa. Elas estão garantindo que eles possam dormir em abrigos quando o fogo está intenso e eles estão esperando porque entendem que o Irã vai continuar com esses ataques de mísseis balísticos até que a guerra acabe. Pessoal. Trey Engest ao vivo de Tel Aviv, Israel. Fique seguro e obrigado. Joey Jones, suas considerações rápidas. Bem, se eu tivesse tido a chance de perguntar a ele, acho que eu teria tentado trazer
à tona o fato de que em qualquer postura de guerra a estratégia importa. E se você é o Irã e acredita que pode sustentar essa guerra e até vencê-la, sua primeira leva de mísseis não vai para centros populacionais. Eles vão para bases militares. Sim. Onde os de Israel. Aviões estão, ou onde, você sabe, eles provavelmente têm alguma inteligência sobre onde a Domo de Ferro está localizada e coisas desse tipo. Nos estágios iniciais, parecia que eles estavam tentando sobrecarregar certas áreas onde achavam que a Domo de Ferro não era tão segura e conseguiram alguns acertos. Mas se é isso que eles estão fazendo agora, eles estão atacando centros populacionais, basicamente para chamar a atenção nacional ou internacional. Então isso me mostra que talvez eles não tenham as capacidades que até mesmo temíamos que tivessem. Sim, eles também estão tentando quebrar a resistência emocional das pessoas no local e da população. Colocá-los numa posição em que eles implorariam apenas para que a guerra parasse. Mas se Gaza provou alguma coisa e a tomada de reféns, alguns dos quais ainda não foram libertados para que suas famílias possam ter um desfecho, se isso serviu de informação para nós, é que o povo israelense é extremamente resiliente.